Pela 8ª vez, Beirute vai se reerguendo. Um ditado popular diz: essa é a cidade que insiste em não desaparecer. Lembra a ave fênix da mitologia grega, que morria no fogo e renascia das próprias cinzas. Vestígios dos tempos romanos retomam um lugar de destaque na paisagem. E quantas memórias o Líbano guarda! O que existe logo ali diante de nós? Na poeira de tantos milênios, a história resiste. O tempo deixou marcas profundas nesse território. É como se a humanidade, ao longo dos séculos, tivesse escrito um livro aqui. Agora a gente traz você até Baalbek, um lugar onde o homem se sente muito pequeno. Do alto, bem do alto, nos surpreendemos ainda mais. Tudo é superlativo. Baalbek é um dos maiores complexos de templos pagãos da antiguidade. 19 civilizações deixaram um legado aqui. Primeiro foi cidade fenícia do deus Baal. E tantos povos depois virou colônia dos romanos, que construíram essas joias da arquitetura. No centro da citadela, um altar se destaca. Para venerar os deuses, sacrifícios humanos aconteciam aqui. O templo de Vênus nunca chegou a ser concluído. Em honra a Júpiter foi erguido um dos maiores templos do mundo. Das 54 colunas originais, 6 ainda estão de pé, imponentes, com 20 metros de altura. O lugar aqui é ainda mais especial e resistiu bravamente à passagem dos séculos. O Templo de Baco é o templo romano mais preservado do Oriente Médio. Aqui, o bom mesmo é a gente poder deitar para apreciar todos os detalhes. A águia e o cetro guardam a entrada. No portal estão folhas de parreiras e uvas. Baco era o deus do vinho e das festas. Com a flor da papoula se produzia o ópio, o alucinógeno tomado nas cerimônias em homenagem a Baco. Este já foi um dos lugares mais movimentados da antiguidade. A gente fica só imaginando quantas maravilhas. A água da chuva escorria pela boca dos leões. Os detalhes esculpidos no alto das colunas ainda exercem fascínio. E nem o tempo ousou apagar Cleópatra. Entre tantas histórias, um mistério. Esses templos foram construídos sobre bases colossais. Mas como? Quem transportou essas pedras imensas até aqui? Como elas se encaixaram tão perfeitamente? Há quem diga que esta era uma terra de gigantes. Há também uma teoria cheia de controvérsia. Baalbek teria sido erguida sobre uma pista para aeronaves extraterrestres. Será? Tudo é tão enigmático como essa pedra. Repare no tamanho. É a maior pedra talhada do mundo. Tem quase 2.000 toneladas. E nem chegou a ser levada para a área dos templos. Mas o grande espetáculo é um capricho da natureza. O brilho da tarde encobre tudo. Não foi à toa que os gregos batizaram esse lugar de Heliópolis, a cidade do sol.
Civilizações, religiões, no Líbano elas sempre se encontram. Hoje nós temos um país que tem 18 religiões diferentes, muitas são cristãs, outras são islâmicas. Essa criação que é o Líbano, delicada, é como um tapete de seda, com desenhos muito complexos, clãs diferentes, de grupos diferentes, e que convivem, eu diria, bastante bem. A prova disso está bem ali, lado a lado. A Catedral Ortodoxa de São Jorge, uma igreja maronita, outras duas católicas, são vizinhas de um monumento imponente com torres que parecem tocar o céu. Mohammed Al-Mini, a Mesquita Azul, a maior do Líbano. Para entrar na mesquita, todas as mulheres precisam cobrir o corpo. A gente usa essa roupa aqui chamada abei. E também, tanto homens quanto mulheres, a gente precisa tirar os sapatos. Uau! E logo aqui na entrada, a gente fica impressionada mesmo com esse lustre gigantesco. Um lustre de cristal trazido da França. Luxo e fé. Nas paredes, em letras douradas, trechos do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O salão de orações é enorme, pode receber até 5.000 pessoas. Um chamado começa na mesquita e ecoa por toda Beirute. Hora das orações, sempre feitas em direção a Meca, na Arábia Saudita, a cidade sagrada dos muçulmanos. Mas antes há um ritual de purificação, lavar as mãos, os pés, o rosto. Cada muçulmano deve fazer 5 orações diariamente, da alvorada até o pôr do sol. E quando a noite chega, o Líbano se revela moderno, contemporâneo. Vendo as luzes da Cidade Nova, a gente percebe que essa antiga colônia francesa quer recuperar o apelido de a Paris do Oriente. Se você olhar, aqui é muita riqueza, não é? Ela registra todas as novidades. Eu falo sobre pessoas, eu falo sobre o meu dia a dia, minha rotina aqui. Lu Braga é jornalista, blogueira e brasileira. Conhece bem o Líbano há 3 anos. A primeira vez que eu decidi vir ao Líbano, eu vim com muito medo. As pessoas diziam assim pra mim, olha, lá tem bomba, você não vai poder usar as roupas que você usa no Brasil. A mulher pode sair sozinha, pode beber. Eu mesma saio sozinha a qualquer hora do dia, da noite. Posso andar às 4 da manhã com o celular na mão, sozinha na rua, que ninguém vai chegar perto de mim. Essa questão da segurança é algo também que me atrai muito. Você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher? Não. Pra mim, assim, esqueça esse Líbano, que mulher é reprimida, que mulher não pode fazer nada, que mulher é agredida, sabe aquela história que tem essa violência? Eu não acredito que exista isso. E olha que eu conheço o Líbano de leste a oeste, de norte a sul, né? E essa diversidade que te encanta? Muito, muito. Eu não me sinto uma estrangeira dentro desse país, eu me sinto em casa. Não pretende sair tão cedo, né? Não. Eu só vou embora do Líbano no dia que o Líbano não me quiser mais. E o que mais pode nos surpreender neste incrível conto libanês? Palácios, castelos? Quem sabe uma caverna encantada? Jair é uma grande obra de arte esculpida pela natureza. E essa artista é inquieta. Ano após ano, ela vai acrescentando mais e mais detalhes.
São cores, formas delicadas, difícil saber para onde olhar primeiro. Para os libaneses, a Gruta de Jeita é a 8ª maravilha do mundo. A água escorre por fendas na rocha calcária. Gotas caem no mesmo lugar há milênios, formando esculturas que brotam do chão ou parecem sair do teto. Estaríamos diante de cogumelos gigantes? Essa caverna, que foi habitada na pré-história, guarda uma das maiores estalactites do mundo. Possui mais de 8 metros. I think it's very, very old. Ela tem razão. É um trabalho de erosão de milhões de anos. São 10 quilômetros no mundo à parte, mas nem adianta atirar moedas no Poço dos Desejos. Nós, visitantes, só podemos percorrer um desses quilômetros. Jeita tem 2 grutas interligadas. Há 6 anos, uma expedição descobriu uma nova galeria a 33 metros de profundidade. Para visitar a segunda gruta, a gente precisa pegar um barquinho, hein? Vamos lá, vamos nos abaixar. Ui! O rio subterrâneo é agora o nosso caminho. O movimento das águas, a luz, tudo é encantador. Aqui a temperatura é ainda mais fria, em torno dos 16 graus. E a gente vai percorrendo labirintos. Tá vendo um barco ali agora? Esse salão aqui é imenso. Essa água aqui é clara demais, a gente consegue ver o fundo. Dizem que 75% da água consumida em Beirute vem daqui. Confesso que bate aquela vontade de ficar por aqui. Mas ainda tem tanta coisa para conhecer nesse país. Uma terra mágica. Colorida, saborosa e cheia de histórias. O Mar Bravo não intimidou os fenícios. Eles adoravam navegar. O Líbano foi o berço dessa civilização que criou uma das invenções mais extraordinárias, o alfabeto. 22 sinais que mais tarde foram aperfeiçoados pelos gregos. Das aventuras marítimas, peixe fresco nunca faltou por aqui. Os mercados libaneses são um encanto, para os olhos, para o paladar. Isso aqui que parece um colar é quiabo seco. Ah, os temperos, verdadeiras especiarias. Pelas ruas estreitas de Biblos, muito ouro e artesanato. Os libaneses são mestres no comércio, na arte de negociar. Difícil é pechinchar. Olha que toalha linda. E essa lâmpada mágica? Tô de olho nas duas. $25. Muito caro, né? 48? Yes, 2 meters. Não, muito caro. No, but So expensive. no, not expensive. Não. 20? Yes, 20. 20? Yeah. Não, ele tá falando que é o último preço, acho que não. This special price for you. Não. Really? Sou brasileira, não tenho muito dinheiro. Yalla. 45? Yes. Não, only $3. Não, só $3 ele tá tirando? You have Não. 12, you have 12 like this one for No. free for you. Não, um pouquinho mais. Huh? Give me good price for you. 30. Okay. Ok? Ah, consegui. You're welcome. 12. Então vai embora. Okay. 12? You don't. Ah! Consegui por 12. Depois das guerras, com tanto ódio entre religiões, o país precisava se reaproximar. No coração de Beirute surgiu um jeito simples: juntar os povos através da comida.
uma feira livre com gente de todos os lugares, convivendo e vendendo produtos. Isso aqui é suco de romã, muito bom, docinho, docinho, não tem açúcar. E olha só como ela faz. Corta a fruta ao meio e espreme. Ah, detalhe, aqui é quase tudo orgânico, viu? Chega fresquinho das fazendas perto da capital. Eles são fazendeiros, eles produzem mel e eles trazem os favos aqui, ó, e extraem o mel na hora nessa máquina. Especial. Delicious. Curiosidades não faltam. Olha o tamanho desses ovos de avestruz. Ele está dizendo que com um ovo desse aqui, comem 12 pessoas. Nessa barraca aqui a gente encontra as tradicionais águas de flores do Líbano. A mais conhecida é a de flor de rosas. E o pessoal aqui usa muito como calda nas sobremesas, no café, nos chás. O perfume é incrível, muito suave. As compotas são uma tradição. No inverno rigoroso, quando o Líbano fica branquinho de neve, elas são uma salvação, principalmente para quem vive nas montanhas. É uma pizza recheada isso aqui. É um pouco apimentado, maravilhoso. Isso aqui é feito por essa síria, que está no Líbano já há 5 anos. Vamos ver aqui. Tem nozes dentro. Nossa! No Brasil o pessoal vai à feira para comer pastel, tomar caldo de cana. Aqui é um pouquinho diferente, viu? O pessoal toma limonada com hortelã e come esse sage aí, que é um pão recheado. Eu escolhi uma verdura que também é conhecida lá no Brasil, a catalônia, e um pouquinho de queijo. Espetacular, gente. Essa é uma casa típica libanesa. Quem abriu as portas dela foi a Grácia. A Grácia morou 2 anos no Brasil. Ela tá falando que a gente é bem-vindo aqui. Shukran, eu tô agradecendo. Grácia, como é que é a vida aqui no Líbano? Aqui a gente gosta muito de receber gente em casa, gosta muito de amizade, de viver, de sorrir, de ter prazer, assim. Eu tô me sentindo num castelo, né? As paredes todas de pedra. Esse é antigo, muito antigo, 110 anos. 110. Esse formato de casa se chama abu. Foram construídas com blocos enormes para resistir aos bombardeios dos tempos de guerra. Olha só como as paredes aqui são grossas, olha o tamanho. Nossa, quanta coisa antiga, Grácia. Esses objetos meu marido colecionou. Ali, essa cama é muito, muito antiga, olha que linda. Uau! Olha o berço, que curioso. Esse baú vocês trouxeram do Brasil? Esse baú era da bisavó do meu marido. Quando ela saiu do Líbano para o Brasil, ela levou no navio. Que bela recordação, né? É, né? Os libaneses costumam ter 2 casas, uma nos vilarejos onde nasceram e outra na cidade grande. Tem que ir na faculdade, na escola, para o trabalho, que é muito longe. Mas você faz uma outra casa só para ter uma vida mais fácil. É claro que esse bate-papo ia acabar em comida, né? Olha, tem 2 saladas que não podem faltar na mesa do libanês. O tabule ou o fattoush. Eu, particularmente, adorei o fattoush, né? E a Graça e a Dúnia vão ensinar aqui pra gente. Essa verdura que não tem no Brasil é... Como é que eles chamam? Bale. Bale. Bom, se a gente não tem lá no Brasil, a gente pode colocar alface, rúcula, pepino, tomate e cebola. Numas rodelinhas assim, né? Sim. Azeite de oliva com sumã. Você sabe esse sumã aqui é muito interessante, né? É. Você chama de uma pimenta libanesa, né? É um pozinho que tem um gosto de limão, né? Sim, sim. Então, por isso que nessa salada a gente pode substituir pelo limão, não é isso? Aí você faz essa mistura aqui, então. E sal. Pimenta do reino. Um pouco. E óleo de oliva. Uma delícia. Já tá perfumada, hein? Tem que colocar sal? Não? Não. Na hora de servir entra o pão árabe, torrado ou enroladinho e frito no óleo. Esse mais diet, esse mais gostoso. Mas engorda um pouquinho mais, né? Aí já viu,
foi aquele desfile de delícias. Quibe cru, assado, peixe com nozes, quanta coisa boa. De um palacete para o outro, direto para a sobremesa. Chegou a hora de provocar vocês. Nem precisa falar nada, hein? São os verdadeiros tesouros do Líbano. Doces, muitos doces. E uma cozinha gigantesca para dar conta das encomendas numa das mais tradicionais docerias do país. Chocolate, pistache. Aquele ali tem amêndoas. Meu Deus do céu. Agora repare na expressão da galera. Se tem um segredo nessas receitas, é a alegria. Bom, chegou a hora de provar, né? Chegou a hora, né? Quero ver se o motivo de tanta alegria. Vou provar, hein? São quase 500 quilos de doces vendidos por dia. E será que alguém consegue só olhar? De jeito nenhum, porque nós fazemos os melhores. Pergunto qual o doce preferido do dono da loja. Todos eles. E quando você pensa que já viu de tudo... Pastelaria da Tina. Dá uma olhada na variedade desse cardápio. Pastel, pão de batata, pizza, tem até coxinha. Tá achando que eu voltei pro Brasil? Ô, Cristina! Oi! Olha só, eu tô querendo um pastel de frango com palmito, pode ser? Pode ser. Brasileira, muçulmana, há 19 anos no Líbano. Ela até tem saudade do Brasil, mas decidiu ficar. Hoje o Líbano já tá bem gostoso também. Minha família tá aqui, meus filhos estão por aqui, meu pai, meus irmãos. E com pastel você mata a saudade. Melhor então. ainda. E atrai muitos brasileiros, Bastante brasileiro. Deixa eu provar esse pastel aqui. Pode provar, fica à vontade. Vamos lá, vamos provar. O que impressiona é a quantidade de recheio. Eu acho que você põe muito amor aqui, né? Bastante. De coração. Até que reclamam de tanto queijo. A pastelaria da Tina fica aos pés daquela colina, que guarda uma surpresa e tanto. Brasileira? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom. De São Paulo também? É. A língua oficial desse lugarejo aqui é o português, é isso? Graças a Deus. É isso mesmo. Sultan Yaqub é um vilarejo brasileiro no Líbano. Oi! Ele leva alunos pra escola. Olá! Aí, ó. Fala português? Boa tarde! Olá, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Você morou lá há muito tempo? 18 anos e 8 meses. Tem saudade do Brasil? Demais. Tudo brasileiro. É difícil uma casa que não tem brasileiro. E a comida? A comida também é brasileira ou é libanesa? Arroz e feijão. E tudo comprado no armazém da Lâmina. Em poucos minutos, as meninas já estão todas reunidas para um café. Esse é o nosso café tradicional, o café árabe mesmo. Tá um frio danado aqui, né? A gente tá de frente aqui para a súbia, né? Que é o forno. Você tava me falando, a gente tava falando de felicidade, né? É isso. O que é felicidade, então? É a gente ver as nossas amigas brasileiras sentar aqui no meu banquinho, perto da súbia, tomar um cafezinho. E para você, o que é? Essa paisagem maravilhosa que a gente tem ali atrás. Nesse finzinho de tarde, o sol deixa o vilarejo dourado, bem brasileiro. É hora de partir. Aquela é a praça para vocês. Ah, mas não sem dar o recado do seu Mohamed. De quem que o senhor gosta, então? Do Sérgio Chapelier. Um abraço bem forte para ele, felicidade para ele, tudo de bom para ele. O senhor me emociona, seu Mohamed. Esse país alegre que estamos descobrindo sofreu com os horrores da guerra. Uma brasileira viveu tudo isso de perto. Que marcas os conflitos deixaram na vida libanesa? Veja a seguir. Toda fábula tem romance, felicidade, mas não existiria sem a dor.
Quando eu cheguei aqui, o país estava totalmente destruído. Vi uns cachorros saindo de um daqueles escombros. E aí ele carregava um fêmur humano na boca. Foi uma cena que me chocou profundamente e que eu não vou esquecer. Zilda Naves, brasileira, testemunha de dias muito difíceis no Líbano. Eu estava indo com uma amiga para o Vale do Bekaa, em Baalbek. O filho dela nos avisou que era para voltar para casa, que poderia acontecer uma guerra aquele dia. Foram 33 dias de combates intensos. O pavor, o medo, o desespero, né? Eu ia até a cozinha, pegava alguma lataria, o que a gente tinha ali guardado em estoque, levava para o corredor e é ali que eu me abrigava. Eu já tinha mandado a minha filha recém-operada, eu consegui tirá-la, mandei ela para Dubai, eu fiquei sozinha. Uma trégua de poucas horas foi anunciada, chance que muita gente teve de fugir de ônibus para a Síria. Aí eu não pensei duas vezes. Os bombardeios que disseram que ia dar uma trégua até o meio-dia, recomeçaram às 11 horas, que era bem na hora que a gente estava passando. E aí acertaram um dos ônibus, não do nosso comboio. Nós vimos o desespero, entendeu? Quero ver quem vai primeiro. 1, 2, 3. Mas ela não conseguiu ficar longe do Líbano. 2 anos depois da guerra, estava de volta. Refez a vida como guia de turismo e já tem netos. Tem gente que não entende muito por que dessa mulher ter ficado no Líbano depois de tanto sofrimento. Eu sofri muito. A minha alegria é poder mostrar às pessoas a alegria que eu vejo aqui, entendeu? Mas o que sobrou dos conflitos é inquietante. Tanques, destroços, amontoados numa cratera que ganhou o nome de Abismo. É um museu criado por uma força que divide opiniões pelo mundo. Hezbollah, que significa o Partido de Deus. O movimento armado surgiu na primeira metade da década de 1980 em resposta à invasão israelense no Líbano. Tornou-se um grupo militar e depois entrou também na cena política. Mas nem todas as nações enxergam o Hezbollah como um movimento de resistência legítimo. Seguindo as trincheiras, chegamos à entrada de um túnel. Chapas de ferro revestem as paredes. Essa é a primeira vez que uma equipe de televisão brasileira entra nesses túneis. Eles foram construídos para proteger os soldados durante os bombardeios. Aqui a gente vê até mesmo uma cozinha. Cerca de 7.000 homens se abrigaram aqui. Passaram dias e noites nesses labirintos. As notícias do conflito chegavam por um sistema de rádio. Já esse som não se escuta mais no Líbano. Os trilhos não levam a lugar algum. Essa era a estação de Riak, hoje aprisionada pelo tempo. O trem passou por aqui até o fim da década de 1970. A guerra interrompeu parte de uma das viagens mais românticas do mundo. O Expresso do Oriente passava por aqui. Era o trecho que ligava Paris a Constantinopla, hoje Istambul. Isso foi o que sobrou. Em Beirute, marcas da guerra ainda estão visíveis. Desde 1978, a ONU está na fronteira com Israel. Logo depois do fim da última guerra entre Líbano e Israel, a ONU criou uma força de paz para atuar exclusivamente no mar. Foi aí que o Brasil entrou nessa história. Há mais de 6 anos, a nossa Marinha cuida das ações de segurança em toda a costa libanesa. 246 militares estão a bordo da fragata Liberal. Cabe à Marinha Brasileira comandar 7 navios, 6 países diferentes. Nós apoiamos o governo do Líbano em impedir a entrada de armamento ilegal
no território libanês por via marítima. Sem identificação, nenhum navio pode se aproximar. E se houver insistência, a Força-Tarefa vigia uma área de 17.000 km². E treina a Marinha Libanesa para assumir todas essas funções no futuro. Entre o Líbano e Israel nunca houve um acordo de paz. O que existe é um cessar-fogo. Mas o importante é saber que a gente está contribuindo, de certa forma, com a paz, não só do Oriente Médio, mas contribuindo um pouco com a paz no mundo. Eu fico com os olhos cheios d'água, né? Verdade. O que te emociona mais? Eu poder ajudar todos. É o que essas crianças mais precisam nesse momento. Campo de refugiados sírios, 153 famílias vivem aqui. Os libaneses que no passado já se refugiaram na Síria, agora recebem os vizinhos, devastados por uma guerra que já dura 6 anos. Essas crianças não soltam as nossas mãos. O Líbano tem centenas de acampamentos como este aqui. Muitas terras foram invadidas pelos refugiados, em outras eles conseguiram autorização para erguer os assentamentos. Neste ponto aqui, aquele parque de diversões está chamando muito a nossa atenção. Ao mesmo tempo, ele está tão perto e tão longe dessas crianças. Essa menina é a Safá, ela tem 9 anos e o que me impressionou muito aqui é que todas as crianças estão rindo muito, dando muitas gargalhadas, mas a Safá fica sempre séria. Can you smile? Yeah? 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 Ah, agora ela deu um pequeno sorriso. Shukran. Um sorriso sincero que foi embora em poucos instantes. A mãe dela, o Sul, tem 30 anos e mais 4 filhos. Com a farinha que ganha de doações, faz pão para distribuir para as crianças. Aqui reencontramos a Zilda. Ela faz parte de um grupo de brasileiras que ampara os refugiados. Eu também me sinto uma refugiada de guerra, porque em 2006 eu também tive que sair correndo, largar tudo que eu tinha e fugir com aquilo que eu tinha em mãos. O Líbano tem cerca de 4,5 milhões de habitantes e já recebeu mais de 1,5 milhão de sírios. É como se 66 milhões de estrangeiros viessem para o Brasil. Eles não pedem um brinquedo, gente, eles pedem roupa, eles pedem calçado para não passar frio. Olha, essa não é a primeira vez que eu visito um campo de refugiados, mas eu sempre fico me fazendo essa pergunta, né? Qual será o futuro dessas crianças? Quantas experiências! Numa viagem que pode mudar nosso pensamento sobre o Líbano. Viagem que faz do corpo poesia. Quando eu danço, é como se eu revivesse coisas que não são só dessa vida. Quem é essa misteriosa mulher que acende a chama do encanto e o seduz com a magia dos véus? A gente está nos bastidores, né, de um espetáculo. Quem é a Naima, essa artista que vai se apresentar daqui a pouquinho? Meu nome é Naima Yazbek, eu vivo no Líbano há 7 anos. Primeiramente eu vim para cá buscar as raízes da minha família e também por causa da dança e da música, que eu sempre trabalhei e pesquisei e fui amante da cultura árabe. Quando o espetáculo começa numa casa de shows de Beirute, a brasileira está entregue à arte. Uma coisa muito importante na música árabe, o tarab. Tarab é quando a pessoa sente um encantamento, um êxtase. E
que te faz ficar aqui? Essa paixão, eu não sei explicar. Eu acho que eu não acabei o que eu tenho que fazer aqui. O mundo vai girando numa ciranda de idas e vindas. Hoje tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quando voltam e nos trazem com eles, surgem novas histórias de amor. O Líbano tem muita coisa gostosa. Brasileiros têm que vir também. Eles vão gostar. Não adorou? Du! E aí, gostou? Gostei muito. Mais de 12 mil brasileiros escolheram ficar aqui. Um provérbio árabe diz: não é mérito o fato de não termos caído, e sim o de termos levantado todas as vezes que caímos. É como se fosse um pavão abrindo as asas. E volta a ser o Líbano bonito, o Líbano diverso que é hoje. 1001 noites no Líbano. Tá aí, uma bela história árabe. Fique agora com a série Lista Negra. Uma boa noite para você e até a próxima sexta. 75% da água consumida em Beirute vem daqui. Confesso que bate aquela vontade de ficar por aqui. Mas ainda tem tanta coisa para conhecer nesse país. Uma terra mágica. Colorida, saborosa e cheia de histórias. O Mar Bravo não intimidou os fenícios, eles adoravam navegar. O Líbano foi o berço dessa civilização que criou uma das invenções mais extraordinárias, o alfabeto. 22 sinais que mais tarde foram aperfeiçoados pelos gregos. Das aventuras marítimas, peixe fresco nunca faltou por aqui. Os mercados libaneses são um encanto. Pros olhos, pro paladar. Isso aqui que parece um colar é quiabo seco. Ah, os temperos. Verdadeiras especiarias. Pelas ruas estreitas de Biblos, muito ouro e artesanato. Os libaneses são mestres no comércio, na arte de negociar. Difícil é pechinchar. Olha que toalha linda. E essa lâmpada mágica? Tô de olho nas duas. $25. Muito caro, né? 48? Yes, 2 meters. Muito caro. No, but so expensive. No, not expensive. No. 20? Yes, 20. 20? Não, ele tá falando que é o último preço, acho que não. This special price for you. Não. Really? Sou brasileira, não tenho muito dinheiro. Yalla. 45? Yes. Não, only $3? Não, só $3 ele tá tirando? Não. 12, you have 12 like this one for free for you. Não, um pouquinho mais. Huh? Give me good price for you. 30. Ok? Yeah. Ah, consegui. You're welcome. 12. Então vai embora. Ok. 12? 12. Ah! Consegui por 12. Depois das guerras, com tanto ódio entre religiões, o país precisava se reaproximar. No coração de Beirute surgiu um jeito simples: juntar os povos através da comida. Uma feira livre com gente de todos os lugares, convivendo e vendendo produtos. Isso aqui é suco de romã, muito bom, docinho, não tem açúcar. E olha só como ela faz. Corta a fruta ao meio e espreme. Ah, detalhe, aqui é quase tudo orgânico, viu? Chega fresquinho das fazendas perto da capital. Eles são fazendeiros, eles produzem mel e eles trazem os favos aqui, ó, e extraem o mel na hora nessa máquina. Especial. Delicious. Curiosidades não faltam. Olha o tamanho desses ovos de avestruz. Ele está dizendo que com um ovo desse aqui, comem 12 pessoas.
Nessa barraca aqui a gente encontra as tradicionais águas de flores do Líbano. A mais conhecida é a de flor de rosas. E o pessoal aqui usa muito como calda nas sobremesas, no café, nos chás. O perfume é incrível, muito suave. As compotas são uma tradição. No inverno rigoroso, quando o Líbano fica branquinho de neve, elas são uma salvação, principalmente para quem vive nas montanhas. É uma pizza recheada isso aqui. É um pouco apimentado, maravilhoso. Isso aqui é feito por essa síria, que está no Líbano já há 5 anos. Vamos ver aqui. Tem nozes dentro. Nossa! No Brasil o pessoal vai à feira para comer pastel, tomar caldo de cana. Aqui é um pouquinho diferente, viu? O pessoal toma limonada com hortelã e come esse sage aí, que é um pão recheado. Eu escolhi uma verdura que também é conhecida lá no Brasil, a catalônia, e um pouquinho de queijo. Espetacular, gente. Essa é uma casa típica libanesa. Quem abriu as portas dela foi a Grácia. A Grácia morou 2 anos no Brasil. Ela tá falando que a gente é bem-vindo aqui. Shukran, eu tô agradecendo. Grácia, como é que é a vida aqui no Líbano? Aqui a gente gosta muito de receber gente em casa, gosta muito de amizade, de viver, de sorrir, de ter prazer, assim. Eu tô me sentindo num castelo, né? As paredes todas de pedra. Esse é antigo, muito antigo, 110 anos. 110. Esse formato de casa se chama Houses. Sacrifícios humanos aconteciam aqui. O Templo de Vênus nunca chegou a ser concluído. Em honra a Júpiter foi erguido um dos maiores templos do mundo. Das 54 colunas originais, 6 ainda estão de pé, imponentes, com 20 metros de altura. O lugar aqui é ainda mais especial e resistiu bravamente à passagem dos séculos. O Templo de Baco é o templo romano mais preservado do Oriente Médio. Aqui, o bom mesmo é a gente poder deitar para apreciar todos os detalhes. A águia e o cetro guardam a entrada. No portal estão folhas de parreiras e uvas. Baco era o deus do vinho e das festas. Com a flor da papoula se produzia o ópio, o alucinógeno tomado nas cerimônias em homenagem a Baco. Este já foi um dos lugares mais movimentados da antiguidade. A gente fica só imaginando quantas maravilhas. A água da chuva escorria pela boca dos leões. Os detalhes esculpidos no alto das colunas ainda exercem fascínio. E nem o tempo ousou apagar Cleópatra. Entre tantas histórias, um mistério. Esses templos foram construídos sobre bases colossais. Mas como? Quem transportou essas pedras imensas até aqui? Como elas se encaixaram tão perfeitamente? Há quem diga que esta era uma terra de gigantes. Há também uma teoria cheia de controvérsia. Baalbek teria sido erguida sobre uma pista para aeronaves extraterrestres. Será? Tudo é tão enigmático como essa pedra. Repare no tamanho. É a maior pedra talhada do mundo. Tem quase 2.000 toneladas. E nem chegou a ser levada para a área dos templos. Mas o grande espetáculo é um capricho da natureza. O brilho da tarde encobre tudo. Não foi à toa que os gregos batizaram esse lugar de Heliópolis.
a Cidade do Sol. Civilizações, religiões, no Líbano elas sempre se encontram. Hoje nós temos um país que tem 18 religiões diferentes, muitas são cristãs, outras são islâmicas. Essa criação que é o Líbano, delicada, é como um tapete de seda, com desenhos muito complexos, clãs diferentes, de grupos diferentes, e que convivem, eu diria, bastante bem. A prova disso está bem ali, lado a lado. A Catedral Ortodoxa de São Jorge, uma igreja maronita, outras duas católicas. São vizinhas de um monumento imponente com torres que parecem tocar o céu. Mohammad Al-Mini, a Mesquita Azul, a maior do Líbano. Para entrar na mesquita, todas as mulheres precisam cobrir o corpo. A gente usa essa roupa aqui chamada abei. E também, tanto homens quanto mulheres, a gente precisa tirar os sapatos. Uau! E logo aqui na entrada, a gente fica impressionada mesmo com esse lustre gigantesco. Um lustre de cristal trazido da França. Luxo e fé. Nas paredes, em letras douradas, trechos do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O salão de orações é enorme, pode receber até 5.000 pessoas. Um chamado começa na Nabu. Foram construídas com blocos enormes para resistir aos bombardeios dos tempos de guerra. Olha só como as paredes aqui são grossas, olha o tamanho. Nossa, quanta coisa antiga, Grácia. Esses objetos meu marido colecionou. Ali, essa cama é muito, muito antiga, olha que linda. Uau! Olha o berço, que curioso. Esse baú vocês trouxeram do Brasil? Esse baú era da bisavó do meu marido. Quando ela saiu do Líbano para o Brasil, ela levou no navio. Que bela recordação, né? É, né? Os libaneses costumam ter duas casas, uma nos vilarejos onde nasceram e outra na cidade grande. Tem que ir na faculdade, na escola, para o trabalho, que é muito longe. Mas você faz uma outra casa só para ter uma vida mais fácil. É claro que esse bate-papo ia acabar em comida, né? Olha, tem duas saladas que não podem faltar na mesa do libanês. O tabule ou o fattoush. Eu, particularmente, adorei o fattoush, né? E a Graça e a Dúnia vão ensinar aqui pra gente. Essa verdura que não tem no Brasil é... Como é que eles chamam? Bale. Bale. Bom, se a gente não tem lá no Brasil, a gente pode colocar alface, rúcula, pepino, tomate e cebola. Numas rodelinhas assim, né? Sim. Azeite de oliva com sumá. Você sabe esse sumá aqui é muito interessante, né? Você chama de uma pimenta libanesa, né? É um pozinho que tem um gosto de limão, né? Sim, sim. Então, por isso que nessa salada a gente pode substituir pelo limão, não é isso? Aí você faz essa mistura aqui, então. E sal. Pimenta do reino. Um pouco. E óleo de oliva. Uma delícia. Já tá perfumada, hein? Tem que colocar sal? Não? Não. Na hora de servir, entra o pão árabe, torrado ou enroladinho e frito no óleo. Esse mais diet, esse mais gostoso. Mas engorda um pouquinho mais, né? Aí já viu, foi aquele desfile de delícias. Quibe cru, assado, peixe com nozes, quanta coisa boa. De um palacete para o outro, direto para a sobremesa. Chegou a hora de provocar vocês. Nem precisa falar nada, hein?
São os verdadeiros tesouros do Líbano. Doces, muitos doces. E uma cozinha gigantesca para dar conta das encomendas numa das mais tradicionais docerias do país. Chocolate, pistache, aquele ali tem amêndoas. Meu Deus do céu. Agora repare na expressão da galera. Se tem um segredo nessas receitas, é a alegria. Bom, chegou a hora de provar, né? Chegou a hora, né? Quero ver se o motivo de tanta alegria. Vou provar, hein? São quase 500 quilos de doces vendidos por dia. E será que alguém consegue só olhar? De jeito nenhum, porque nós fazemos os melhores. Pergunto qual o doce preferido do dono da loja. Todos eles. E quando você pensa que já viu de tudo... Pastelaria da Tina. Dá uma olhada na variedade desse cardápio. Pastel, pão de batata, pizza, tem até coxinha. Tá achando que eu voltei pro Brasil? Ô, Cristina! Oi! Olha só, eu tô querendo um pastel de frango com palmito, pode ser? Pode ser. Brasileira, muçulmana, há 19 anos no Líbano. Ela até tem saudade do Brasil, mas decidiu ficar. Hoje o Líbano já tá bem gostoso também. Minha família tá aqui, meus filhos estão por aqui, meu pai, meus irmãos. E com pastel você mata a saudade. Melhor então. ainda. E atrai muitos brasileiros, né? Bastante brasileiros. Deixa eu provar esse pastel aqui. Pode provar, fica à vontade. Vamos lá, vamos provar. O que impressiona é a quantidade de recheio. Eu acho que você põe muito amor aqui, né? Bastante. De coração. Até que reclamam de tanto queijo. A pastelaria da Tina fica aos pés daquela colina, que guarda uma surpresa e tanto. Brasileira? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom. De São Paulo também? É. A língua oficial desse lugarejo aqui é o português, é isso? Graças a Deus. É isso mesmo. Sultan Yaqub é um vilarejo brasileiro no Líbano. Oi! Ele leva... Boa noite. O Globo Repórter está de volta. E neste primeiro programa de 2017, vamos embarcar juntos numa viagem fascinante. Líbano. 12 milhões de libaneses vivem hoje aqui no Brasil. Acredite, é quase o triplo da população de lá. Um país pequeno, tem a metade do tamanho de Sergipe, nosso menor estado. Mas guarda uma história gigantesca. 7.000 anos, 19 civilizações. Tudo eternizado em Baalbek, o maior complexo de templos pagãos do Oriente Médio. Luxo e fé na Mesquita Azul, a maior do país. Surpresa e encanto na Gruta de Geita, um espetáculo da natureza. E no alto desta colina, um pedacinho de Brasil que nós também vamos conhecer. O Líbano nos conquista pelas paisagens e pelos sabores, os mercados populares, a culinária fabulosa e os doces. Prepare-se, vamos mergulhar numa aventura mágica. O espetáculo já vai começar. Poderia ter saído de um conto das 1001 Noites. Poderia ter saído de um livro de história. Lendas, realidades que seduzem, surpreendem, emocionam. Estamos num país banhado pelas águas azuis do Mediterrâneo.
É uma nação jovem que conquistou a independência há apenas 7 décadas. Mas esse também é um pedaço de terra que guarda memórias muito antigas, que tem cerca de 7.000 anos. São cenários impressionantes. Vamos redescobrir o Líbano. Guindastes erguem novas torres. A capital Beirute vai se reinventando. Orgulho e superação. Vamos aprender muito nesta viagem. Você conseguiria definir o Líbano usando apenas uma palavra? É um sentimento. Então, as pessoas que gostam do Líbano têm um sentimento. Poucos países no mundo têm a complexidade e a história que o Líbano tem. Em alguns momentos tão difíceis, né? De guerras civis, envolvimento de outras guerras na região. Mais de 10 anos já se passaram desde a última guerra. Pela 8ª vez, Beirute vai se reerguendo. Um ditado popular diz: essa é a cidade que insiste em não desaparecer. Lembra a ave fênix da mitologia grega que morria no fogo e renascia das próprias cinzas. Vestígios dos tempos romanos retomam um lugar de destaque na paisagem. E quantas memórias o Líbano guarda! O que existe logo ali diante de nós? Na poeira de tantos milênios, a história resiste. O tempo deixou marcas profundas nesse território. É como se a humanidade, ao longo dos séculos, tivesse escrito um livro aqui. Agora a gente traz você até Baalbek, um lugar onde o homem se sente muito pequeno. Do alto, bem do alto, nos surpreendemos ainda mais. Tudo é superlativo. Baalbek é um dos maiores complexos de templos pagãos da antiguidade. 19 civilizações deixaram um legado aqui. Primeiro foi cidade fenícia do deus Baal. E tantos povos depois virou colônia dos romanos que construíram essas joias da arquitetura. No centro da citadela, um altar se destaca para venerar os deuses. Mesquita. E ecoa por toda Beirute. Hora das orações, sempre feitas em direção a Meca, na Arábia Saudita, a cidade sagrada dos muçulmanos. Mas antes há um ritual de purificação, lavar as mãos, os pés, o rosto. Cada muçulmano deve fazer 5 orações diariamente, da alvorada até o pôr do sol. E quando a noite chega, o Líbano se revela moderno, contemporâneo. Vendo as luzes da Cidade Nova, a gente percebe que essa antiga colônia francesa quer recuperar o apelido de a Paris do Oriente. Se você olhar, aqui é muita riqueza, não é? Ela registra todas as novidades. Eu falo sobre pessoas, eu falo sobre o meu dia a dia, minha rotina aqui. Lu Braga é jornalista, blogueira e brasileira. Conhece bem o Líbano há 3 anos. A primeira vez que eu decidi vir ao Líbano, eu vim com muito medo. As pessoas diziam assim pra mim: olha, lá tem bomba, você não vai poder usar as roupas que você usa no Brasil. A mulher pode sair sozinha, pode beber. Eu mesma saio sozinha a qualquer hora do dia, da noite. Posso andar às 4 da manhã com o celular na mão, sozinha na rua, que ninguém vai chegar perto de mim. Essa questão da segurança é algo também que me atrai muito. Você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher? Não. Pra mim, assim, esqueça esse Líbano, que mulher é reprimida, que mulher não pode fazer nada, que mulher é agredida, sabe aquela história que tem essa violência?
Eu não acredito que exista isso. E olha que eu conheço o Líbano de leste a oeste, de norte a sul, né? E essa diversidade que te encanta? Muito, muito. Eu não me sinto uma estrangeira dentro desse país. Eu me sinto em casa. Não pretende sair tão cedo, né? Não, não, não. Eu só vou embora do Líbano no dia que o Líbano não me quiser mais. E o que mais pode nos surpreender neste incrível conto libanês? Palácios, castelos, quem sabe uma caverna encantada. Geita é uma grande obra de arte esculpida pela natureza. E essa artista é inquieta. Ano após ano, ela vai acrescentando mais e mais detalhes. São cores, formas delicadas, difícil saber para onde olhar primeiro. Para os libaneses, a Gruta de Geita é a 8ª maravilha do mundo. A água escorre por fendas na rocha calcária. Gotas caem no mesmo lugar há milênios, formando esculturas que brotam do chão ou parecem sair do teto. Estaríamos diante de cogumelos gigantes? Essa caverna, que foi habitada na pré-história, guarda uma das maiores estalactites do mundo. Possui mais de 8 metros. I think it's very, very old. Ela tem razão. É um trabalho de erosão de milhões de anos. São 10 quilômetros no mundo à parte, mas nem adianta atirar moedas no Poço dos Desejos. Nós, visitantes, só podemos percorrer um desses quilômetros. Geita tem 2 grutas interligadas. Há 6 anos, uma expedição descobriu uma nova galeria a 33 metros de profundidade. Para visitar a segunda gruta, a gente precisa pegar um barquinho, hein? Vamos lá, vamos nos abaixar. Ui! O rio subterrâneo é agora o nosso caminho. O movimento das águas, a luz, tudo é encantador. Aqui a temperatura é ainda mais fria, em torno dos 16 graus. E a gente vai percorrendo labirintos. Tá vendo um barco ali agora? Esse salão aqui é imenso. Essa água aqui é clara demais, a gente consegue ver o fundo.